Olá, meus amigos, tudo bem? Como estão vocês? Nós estamos juntos de novo para a gente começar mais um programa. Graças ao Senhor, nós estamos juntos com saúde, com vida. E eu quero dizer para você o seguinte, olha, você continua fazendo o seu pedido. Olha, se você faz a sua pergunta, você também pode fazer o seu pedido. Se você não faz pergunta, você também pode fazer o seu pedido do Guia de Estudos do Apocalipse, ok? Tudo bem? Agora tem uma novidade para você. Olha só. Você já viu família sem vida a dois? Será que existe família sem vida a dois? Olha só o que eu estou trazendo para você. Cada casal, cada família, cada assistente que escrever, passar um WhatsApp, um e-mail, nós vamos mandar vida a dois para você, ok? Nós estamos num programa Nanuque em Família e, é claro, né, tinha que chegar a hora da gente mandar uma mensagem especial para os casais, porque casais que vivem bem, os filhos vivem bem, a família vive bem e é uma felicidade só. Vida 2 é um material fantástico, gratuito, você não vai pagar nada, nós vamos mandar para você. Se você quiser pedir os dois, eu posso mandar também o Guia de Estudos da Bíblia e esse material aqui de casais, tá bom? Então, olha só, escreva, não perca a oportunidade. Assistiu o programa, anota o endereço certinho, né? O endereço eletrônico, o número do WhatsApp, e você escreve, dá seu nome, seu endereço, a gente envia para você imediatamente, porque o nosso propósito é fortalecer a sua família, espiritualmente e relacionalmente também, ok? Tudo bem, então? Ok, então olha só, nós vamos então para a nossa pergunta de hoje. Sabe qual foi a pergunta de hoje? A da dona Ivete. Ela está preocupada, tadinha. E eu, com razão, né, Ivete? Eu acho que você também está com a preocupação justa. Porque ela diz o seguinte: pastor, por que alguns recebem o Espírito Santo e outros não recebem? E mais, por que alguns falam em línguas e outros não falam em línguas? Então a gente tem que dar uma olhadinha na Bíblia. E aí o melhor mesmo é você pegar uma caneta, um papel, anotar, pegar a sua Bíblia, ok? E nós vamos ver isso aqui, porque queremos responder essa pergunta agora. E depois do intervalo, responder um outro questionamento, que é a questão do chip, que a gente começou no programa passado. E a cada programa nós queremos acrescentar um pouquinho, para que você possa, então, estar embasado sobre o que o chip é na nossa vida atualmente. Ok? Tudo bem? Então pegue aí agora o seu papel, a sua caneta e a sua Bíblia e anote 1 Coríntios 12, 28, que nós vamos agora responder a pergunta: por que alguns falam em línguas, outros não falam em línguas? Por que uns recebem o Espírito e outros não recebem? Então a primeira coisa que vamos ver agora é se o dom de línguas é bíblico ou não. O que é que você acha? Vamos ver? Então, em 1 Coríntios 12, 28, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Ah, está aqui na Bíblia. Então, a Bíblia não falha, não é verdade? Então, a Bíblia mostra para nós que o dom de línguas, variedade de línguas, é um dom que é estabelecido na igreja. Aqui só não diz qual é a igreja, né? Mas diz que é estabelecido na igreja e que é de Deus, é estabelecido por Deus. Então, 1 Coríntios 12, 28, revela isso para nós. Você lembra de Deuteronômio 29, 29? O que é que diz mesmo? Que tudo que está encoberto pertence a quem? Ao Senhor nosso Deus, mas aquilo que está revelado pertence a nós e nossos filhos. E aqui está revelado que o dom de línguas existe e é dom de Deus. Agora, por que alguns falam em línguas e outros não? Então, vamos continuar lendo. 1 Coríntios 12, verso 11 agora. Em 1 Coríntios 12, verso 11, nós encontramos o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então ele para uns dá um dom, para outros dá outro dom, para outro dá outro. É o Espírito que faz isso.
Então, ele distribui os dons entre as pessoas e esses dons são diversos. Aqui nós vimos alguns dons, mas você sabia que o maior de todos os dons é o do Espírito Santo? Desculpe, o maior de todos os dons do Espírito Santo é o dom do amor? Isso está em 1 Coríntios 13. De todos os dons, curar, mestre, apostolado, administração, não é, dom de língua, de todos esses, o que está acima de tudo isso, que é mais excelente, é o dom do amor. E aí, veja bem, dizer assim, pastor, eu não tenho o dom de curar, então eu não tenho o Espírito Santo. Calma. Eu não tenho um dom de línguas, então eu não tenho o Espírito Santo. Calma, não é assim. A Bíblia revela para nós que o Espírito Santo se manifesta na vida da pessoa de várias formas diferentes. E por isso tem os dons diferentes, como nós vimos aqui, vários dons, não é isso? Profetas, mestres, operadores de milagres, o dom de curar, socorros, governos. O dom de governar é do Espírito Santo. E é Ele que concede, é Deus que concede. Ok? Então, nós vemos aqui, primeiro que o dom de línguas é bíblico. Segundo, que é o Espírito Santo que dá a cada um conforme a vontade dele. Eu não posso dizer qual o dom que eu vou ter, porque é Ele que decide. Ok? Nós estamos na mão dele e Ele faz conosco o que Ele desejar. Só que há um problema. E a gente precisa, então, dar uma olhadinha, viu, Ivete? É o seguinte. A gente anda vendo por aí muita gente falando em línguas. Será que todas essas línguas são resultado do dom do Espírito Santo? E se não for, será que estamos sendo enganados? Lembra no programa passado que a gente deve tomar cuidado com o engano, não é? No programa passado a gente falou isso. Por falar no programa passado, qualquer programa que você queira ver que já passou, é só você entrar no YouTube, Três Fronteiras, e ali você vê o programa que nós fizemos e você pode até, não sei se é possível gravar, mas talvez até você possa copiar isso daí, né? Mas o importante é que você tenha acesso aos programas passados e você pode tirar suas dúvidas se porventura houver. E se você quiser ligar para nós, também a gente pode, não é, ajudar você. Mas veja, se existe realmente o dom de línguas, o inimigo gosta de enganar? Claro, essa é a tarefa número 1 do inimigo. Então nós vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios 14, para ver o que Paulo fala sobre o dom de línguas, ok? Então vamos ver ali como é que a gente deve encarar, aceitar e compreender o dom de línguas. Aqui, devido a muitos dons que talvez não sejam bem dons, não é? Talvez muitos estejam enganados. Então, Paulo estava aqui preocupado em 1 Coríntios capítulo 14 com a questão do falar em línguas. E olha o que ele disse aqui em 1 Coríntios 14, 10. Ele disse assim, há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Ok? Então, todas as vozes que há no mundo, elas possuem sentido. Ou seja, eu falo e tem alguém para entender. Eu digo e tem alguém para conversar comigo, para falar comigo, para se relacionar comigo. Agora imagina você. Eu vou conversar com você e digo assim, Pater remon rointois oranós. Você vai na hora dizer o que eu falei? Quer que eu repita? Então vamos lá. Pater remon rointois oranós. Você sabe o que eu falei? Parabéns. Se você sabe falar grego. É claro, isso é o Pai Nosso que estás nos céus. Mas veja só, se eu ficar aqui falando em grego o tempo inteiro, o que vai ajudar você se você não sabe? Ok? Se eu falar qualquer outra língua, qualquer outra que você não sabe, o que vai adiantar eu falar essa língua? Vai provar o quê? Será que vai provar alguma coisa para você? A Bíblia diz que o dom de língua foi dado para um fim específico. Diz 1 Coríntios 12. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá o dom para um fim específico, para um propósito. E nenhum dom dele é dado sem propósito. Tem um propósito de salvar, evangelizar e edificar a igreja. Então nós encontramos aqui, no capítulo 14 de 1 Coríntios,
Paulo falando ainda o seguinte. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. O que adianta falar 10.000 palavras em outra língua que ninguém entende? Ok? Então é melhor falar 5 que entende. Então, se eu falo português, é bom que você fale comigo português para eu entender direto o que Deus quer me ensinar. E assim é que foi dado o dom de línguas. Lá em Atos capítulo 2, nós encontramos o melhor exemplo da doação do dom de línguas. Em Atos capítulo 1, verso 8, anotou? Diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós, não é? O meu espírito, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Como que eles, sendo galileus, que mal sabia falar a própria língua, ia falar aos confins da terra, no mundo inteiro, sendo que o mundo inteiro fala línguas diferentes, línguas complicadas, línguas estranhas ou estrangeiras? Como é que eles iam poder falar para os outros países? E aí, então, em Atos capítulo 2, ele explica direitinho. Estavam todos reunidos no dia do Pentecostes, desceu sobre eles o dom do Espírito Santo. E o que é que aconteceu? Cada um recebeu um dom de uma língua. E eles começaram a falar em línguas. E as pessoas vieram e se aproximaram daquela casa que eles ouviram um vento impetuoso ali, não é? Se aproximaram e queriam saber o que estava acontecendo. E aí Pedro levantou e os demais apóstolos levantaram também e começaram a falar ao povo. E eles diziam o quê? Olha o que eles diziam. Atos capítulo 2, verso 8. Achou? Atos 2, 8? Olha o que diz lá. Diz assim: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Perceberam? Eles não falavam línguas estranhas, mas eles falavam línguas em que as pessoas ouviam que era a língua do país que eles tinham nascido. Língua materna é língua mãe, língua do país que eles tinham nascido. Percebeu? Então, toda língua tem condições de ser entendida, porque toda língua vem de uma nação diferente. E foi para pregar o evangelho no mundo inteiro que ele deu o dom de línguas, para eles poderem sair no mundo inteiro pregando o evangelho e falando da salvação. Portanto, se eu chego falando numa língua que ninguém entende, você acha que eu vou estar com o Espírito Santo? Para que eu vou falar? Eu vou edificar quem? Então, queridos, vejam bem. Ivete, olha só, perceba, o dom de línguas é verdadeiro, vem de Deus, mas nem todo dom de língua que anda por aí, olha, falou, não entendeu, abre o olho, tá bom? Porque a Bíblia diz que não há uma língua, uma voz que não dê para entender. Todas têm sentido. Isso quer dizer que todas as línguas que se falou no Pentecostes, alguém entendia, porque era para poder receber o evangelho da salvação. Ok? Então, queridos, nós respondemos aqui a pergunta da Ivete, tá bom? As passagens bíblicas você deve ter anotado e daqui a pouquinho, após o intervalo, nós vamos continuar então com a nossa pesquisa bíblica, verificando a questão do chip, para a gente poder chegar lá e ver o chip tem ou não tem a marca da besta, como que não é, o que a Bíblia revela, porque o que está revelado pertence a você e a mim. Ok? Daqui a pouquinho, então, a gente está voltando para o nosso próximo, a nossa próxima etapa. Até já!
A Escola Adventista está há mais de 120 anos educando gerações. E nossa escola já está com matrículas abertas para 2017, com descontos e promoções especiais. Oferecemos do maternal ao 6º ano, também berçário e turno integral. Venha conhecer a melhor escola da cidade. Rua Lambari, 667. Fone 3621-4300. Esperamos por você. Muito bem, nós estamos de volta e agora vamos continuar com aquele tema, tentando esclarecer para você um pouquinho sobre marcas, ok? Então a gente viu que é importante a gente tomar cuidado para não ser enganado, né? E agora nós precisamos observar uma coisa muito interessante. Deus sempre quis marcar o seu povo. Querem ver? Veja só o que está escrito lá em Gênesis 17:10. Deus conversa com Abraão e ele faz um projeto com Abraão. Olha, Abraão, eu quero que você abençoe todos os povos da terra. E eu vou te multiplicar. Abraão não tinha filho nenhum. Eu vou te multiplicar, eu vou te fazer ser uma grande nação. E aí, então, eu quero que você tenha um sinal. E o sinal de que você é obediente a mim, eu quero que você cumpra a minha vontade, estabelecendo um sinal no seu corpo. Vamos ver então, Gênesis 17, verso 10, diz assim: Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Percebeu? Você sabe o que é a circuncisão. Era feita aquela cirurgiazinha, né? E aí então aquela marca ficava como sinal de obediência, de temor a Deus, de respeito, de amizade. Sinal na carne de que ele, Abraão, os filhos dele e o povo que viesse dele, era um povo que estava unido ao Senhor, que temia ao Senhor, que obedecia ao Senhor. Então a circuncisão era um sinal de obediência. Mas note bem, lá em Deuteronômio 10, 16, nós encontramos uma nova informação. Vamos ler? Deuteronômio 10, 16. Diz assim: Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. E agora? O que ele mandou circuncidar? O coração. Ou seja, ele queria que tivesse uma marca de obediência, de comunhão, de pacto com ele. E essa marca deveria ser aonde? No coração. Olha, se essa é a realidade que Deus queria que houvesse, então precisamos entender que Deus deseja colocar uma marca mesmo, era onde? Era no órgão masculino ou no coração de todos? Porque se colocar só no órgão masculino, então e as mulheres? Não vão ser salvas? Não fazem parte do pacto? Não fazem parte da aliança? Elas fazem também. E aí então ele revela aqui que o que Deus queria mesmo, olha, era botar a marca no coração. E aí o tempo vem, vai passando, e Jeremias 4:4 diz para nós, de novo, alguma coisa parecida. Achou aí Jeremias? Anotou? Jeremias 4:4, olha o que diz lá. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Então ele queria mesmo que o povo demonstrasse comunhão com ele, que fazem parte da aliança, que acreditam nele, que obedecem a ele. Como? Circuncidando o coração. Então a marca de aliança, de comunhão, que ele realmente sempre quis colocar no seu povo, é no coração. Então note bem, hein? Colocar essa marca no coração é a mesma coisa que colocar na mente. Porque o coração bate mais forte quando você pensa alguma coisa, quando você reage de alguma coisa. Veja bem, o coração é mente, ok? Você sabe que aqui o coração não pensa, não sente nada, né? Quem pensa, quem sente, quem reage, quem vê, quem ouve é o cérebro, é a mente. Então ele queria colocar na mente. Isso é o que diz a Bíblia.
E agora vamos para o Novo Testamento para a gente poder embasar mais um pouco, tá bom? Vamos lá. Romanos 2:29. O que é que Paulo diz? Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Perceba que a ideia continua do Antigo Testamento, vai para o Novo Testamento, e a ideia que ele tem é o quê? Que os cristãos também deveriam ter o coração circuncidado. Paulo briga muito, dizendo assim, ó, você não vai deixar circuncidar o seu prepúcio, a sua carne, isso aí não precisa mais não, mas a circuncisão do coração você precisa ter, porque a circuncisão do coração é a marca que Deus coloca dentro da sua mente, dentro do seu raciocínio, da sua razão, que você pertence a Ele, Ele pertence a você, que você é servo dEle, é amigo dEle, é companheiro dEle e obedece a Ele, ok? Então a Bíblia mostra isso para nós. Então nós temos agora em Colossenses, capítulo 2, verso 11. Olha o que diz Colossenses 2, verso 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ó, Cristo também tem uma circuncisão para oferecer para você e para mim. A circuncisão do coração. E esse tipo de circuncisão tanto vale para homem como vale para mulheres. O da carne é só no homem, mas o do coração, o da mente, o do interior é para homem e para mulheres. Na verdade, ele quer salvar todos. Ele quer fazer um pacto com todos. Não é apenas com um sexo, ou masculino. Não, com a humanidade toda. E a gente sabe que a ideia central de Deus é essa daí, ok? Então, se Ele deseja colocar no nosso coração uma marca, na nossa mente uma marca, e essa marca é marca de obediência, porque Abraão precisava obedecer. Ele disse, Abraão, sai de Ur dos Caldeus, vai para a terra que eu te mandar. E ele foi, ele obedeceu. E ele obedeceu até morrer, porque ele confiava em Deus, eles fizeram um pacto grande. E Deus foi colocando devagarzinho em prática as suas promessas. Ele quer fazer a mesma coisa com você e comigo, colocando no nosso coração, na nossa mente, no nosso intelecto, a sua marca, ok? E esse meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, é um relacionamento de aliança por meio da obediência. Claro, para eu obedecer, eu preciso aceitar Jesus como Salvador. E ainda, nos minutinhos que temos ainda, nós vamos ver Isaías 8:16, que diz o seguinte: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Resguardar é guardar com bastante cuidado, e ele diz resguardar o quê? O testemunho. O que é o testemunho? É a lei. São duas palavras para a mesma coisa. O testemunho são aquelas duas tábuas de pedra que Deus escreveu os 10 mandamentos. E ele diz aqui que essa lei é desejo dele colocar no nosso coração, no coração dos discípulos do Senhor. Ok? Então, se ele deseja colocar a sua lei no nosso coração, ele está colocando aonde? Na nossa mente, no nosso raciocínio. Lembra que Jesus, quando esteve aqui, ele disse assim, olha, o primeiro mandamento é amor a Deus de coração, de alma, de entendimento, e o semelhante a esse é amar ao próximo. Está aqui as duas tábuas da lei. Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, aqui é a lei do amor. E Êxodo, capítulo 3, verso 18, confirma essa mesma ideia. Lá diz assim, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, testemunho é lei. Lei é testemunho. Os 10 mandamentos. E amor a Deus e amor ao próximo. Então, os 4 primeiros mandamentos,
ensina a amar a Deus. Os 6 últimos mandamentos da outra tábua ensinam a amar o próximo. Ok? Então, a Bíblia mostra para nós que Deus quer colocar uma marca, mas aonde é? Na testa, na fronte, na mente. Essa região daqui, da fronte, é a região do raciocínio, da razão, do entendimento, ok? É a região da memória também, ok? Então, nós encontramos Deus querendo colocar a sua marca no nosso interior, no interior da nossa mente. Veja bem, aqui em momento nenhum, a Bíblia diz que Deus quer colocar uma marca material. A marca é espiritual, dentro do nosso coração. Então, o diabo copia tudo que Deus faz, ou tenta copiar, não é? Aí Deus diz assim, vou colocar uma marca. Lembra no programa passado que nós lemos a passagem? Então, Apocalipse 7 diz que Deus quer colocar uma marca, um selo na fronte. Em Apocalipse 13, o diabo diz a mesma coisa. A besta diz a mesma coisa. Eu também vou colocar uma marca na sua fronte, dentro da cabeça, na mente, no raciocínio, na razão. Deus quer colocar a sua marca. O diabo também quer colocar. E se o diabo não colocar a sua marca na mente, diz lá o texto que ele vai colocar onde? Aonde? Na mão. Mas não se esqueça, a mão faz o que a mente manda. No final de tudo, é na mente. Mas a mão, ela obedece o que a mente manda. Então, talvez a pessoa precise agora pensar no seguinte: será que a marca que Deus quer colocar é uma marca material ou é uma marca espiritual? A Bíblia diz que é espiritual. Mas e a besta? Não é uma marca material ou será que é uma marca espiritual? Queridos, nós precisamos observar o que a Bíblia revela. A Bíblia revela Deus colocando a sua marca na mente. E Hebreus capítulo 8, verso 10, olha o que diz Hebreus 8, 10. Vou ler aqui para você ter uma ideia. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então note bem, se Deus coloca a sua lei na minha mente, eu vou ser o servo dele, ele vai ser o meu Deus. Mas se é a besta que coloca a sua lei na minha mente, é porque eu vou ser servo da besta. E a besta é o meu Deus. Ok? Nós vamos escolher. Eu quero ser servo de quem? De Deus, aceitando as leis de Deus, ou eu vou ser servo da besta, aceitando as leis da besta? Então, nós precisamos escolher. E o que está escrito em Hebreus já estava profetizado em Jeremias 31, 33, que diz a mesma coisa. Lá em Jeremias 31, 33, diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ok? Percebeu aí? Até aqui nós estamos vendo que Deus deseja colocar a sua marca no nosso coração. A marca da circuncisão, no passado, na carne e no coração. E aqui o Novo Testamento confirma que é no coração, a circuncisão de Cristo. Interessante, né? A lei da circuncisão continua, viu? Só que não é mais na carne, mas continua no coração. Deus quer separar você, quer separar a mim com uma marca especial. E a Bíblia confirma que Ele quer colocar a sua marca na nossa mente por meio da lei. A lei, as suas leis, coloca no plural aqui. Ele quer colocar as suas leis na nossa mente, no nosso coração, ok? E coração é símbolo de amor, de sentimento, de emoção. Ele quer colocar na nossa mente, no nosso coração. Você aceita, meu amigo, que Deus coloque as suas leis, como está previsto aqui em Jeremias 31 e Hebreus 8, e que ele colocar na sua mente, na minha mente. Esse
é o sinal de Deus. Essa é a marca de Deus. E lá em Apocalipse 7 diz: eu vou colocar a minha marca, o meu selo nos meus servos. E você poderia perguntar, mas se eu já sou servo, por que ainda preciso ter essa marca? Talvez porque você ou eu não estejamos ainda aguardando os mandamentos que estão faltando. Somos servos porque conhecemos uma parte dos mandamentos. Ele quer colocar tudo. Ele quer colocar todas as suas leis no seu coração, no meu coração. Você aceita? Você quer participar dessa experiência fantástica? Olha, no nosso próximo encontro, nós vamos analisar um pouquinho essa lei que ele quer colocar na nossa mente, na sua mente. E nós vamos descobrir mais coisas sobre a marca de Deus, o selo de Deus e o sinal de Deus no próximo programa. Vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos nesta tarde, neste dia. Muito obrigado, Senhor, por estarmos diante de Ti. Te peço que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para aceitar tudo que o Senhor deseja colocar na nossa mente. Seja o que for, que se cumpra a Tua vontade e que sejamos selados para sempre. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero que você não esqueça. Eu quero enviar para você, Vida A2. Mas só se você escrever, dando seu nome, seu endereço, para a gente poder enviar. E se você deseja ainda continuar estudando, aprendendo, se você não fez o seu pedido ainda do guia do Apocalipse, ok, faça isso. Eu tenho um outro guia de estudo, que é para iniciante. Então, quando você escrever, você diga, sou iniciante, eu vou mandar o outro. Se você disser, manda o guia do Apocalipse, eu já sei que você já conhece bem a Bíblia. E tanto num caso quanto do outro, se você quiser, faça o seu pedido de Vida 2, estaremos enviando para você. E até o próximo programa, que Deus os abençoe ricamente. Amém.